Fala galera, tudo bem? Professor Marcinho aqui. Então hoje a gente vai tratar de mais uma parasitose, tá? Então olha só, vamos criar uma situação aqui. Criança, sexo feminino, 3 anos de idade, moradora da periferia aqui da cidade de Anápolis. Na casa que ela mora não tem água tratada, anota isso daí no caderno, não tem água tratada, não tem rede de esgoto. A prefeitura não está coletando lixo, isso aqui é uma história fictícia, tá? Não estou dizendo que é um fato verídico, tá bom? É uma história que a gente está criando aqui agora. Então, criança, 3 anos de idade, sexo feminino, que mora numa casa onde não tem água tratada, não tem rede de esgoto, não tem coleta seletiva de lixo. Essa criança apresenta dor abdominal, apresenta cólica abdominal, apresenta diarreia várias vezes ao dia, com odor bastante característico mesmo, bastante forte, vamos dizer assim, bem fétido mesmo. E ainda é possível de se observar nas fezes um pouco de gordura no material fecal dessa criança. Essa criança frequenta uma creche, tá? E a creche que ela fica é período integral, onde todas as outras colegas de creche, todos os outros coleguinhas de creche também frequentam e são moradores de bairro periférico da nossa cidade. Beleza? Então a gente desenhou uma história aí no caderno de vocês. E aí, agora eu te faço uma pergunta. De qual parasitose estamos falando? Pensou? Anotou as características? Vamos lá. Criança, é importante esse fator. Dor abdominal, é importante esse fator também. Diarreia várias vezes ao dia, é importante também. A criança frequentar a creche é importante? Também é. Um outro detalhe importantíssimo nesse contexto todo que a gente criou aí é que não tem água tratada, não tem rede de esgoto, nem coleta seletiva de lixo. Traduzindo, não existe saneamento básico no bairro que essa criança mora, tá? Mas a principal informação nessa anamnese que acabamos de fazer é um detalhe lá visual no material fecal, tá? Então a principal informação que eu tenho para esse diagnóstico clínico, então agora eu não estou falando ainda de diagnóstico laboratorial, diagnóstico clínico. Então esse diagnóstico clínico ele poderia ser bastante evidenciado por conta de um fator que está lá no material fecal dessa criança: fezes com gordura. A mãe falar que a criança está com fezes com gordura, beleza. Vocês que estão aí do outro lado da telinha, esquece. Vocês têm que falar fezes com esteatorreia. O que é isso? Gordura nas fezes, beleza? Então, e agora? Dê a dica. Fezes com gordura. Qual é o parasita que tem por característica, por sinal, liberar gordura nas fezes? E aí, pensaram? Tênia. Xistossoma mansoni. Barriga d'água? Solitário. Não, gente, nada disso. Calma aí. Não precisa. Para, vamos lá. Quem anotou Giardia lamblia? Ou anotou o nome da doença? Giardíase. Giardíase. Você está correto, parabéns. Não ganhou ponto na prova, mas você pode acertar uma questão na prova. Beleza? Pessoal, então olha só. O tema do assunto, giardíase. Esqueci, né? A cola estava aqui atrás, eu não tinha nem notado. Giardíase. Então, giardíase é uma doença parasitológica causada por um protozoário intestinal. Então, peraí. Professor, mas a gente já falou em sala de aula que existe protozoários que acometem sangue, por exemplo. A gente chama de hematozoários. Tem mesmo. Doença de Chagas, leishmania, malária, esses aí fazem parte. A leishmania ela pode também ser evidenciada na circulação sanguínea, tá bom? Mas agora a gente fala de protozoário intestinal. Se é intestinal, qual que é o habitat desse parasita então no organismo do hospedeiro? Intestino. Por via de regra é intestino, tá bom? Ou ocasionalmente pode migrar para outros órgãos, mas principal deles, intestino. Então aqui, qual é o agente etiológico dessa giardíase? Há quem diga que o nome é Giardia lamblia, beleza? Há quem diga que o nome é Giardia intestinalis, beleza?
Há quem diga que o nome é Giardia duodenale, beleza? E há quem diga que é Giardia canis, se o meu paciente for um cão, beleza? A gente tem aqui algumas nomenclaturas que é direcionada a esse parasita intestinal que causa giardíase. Giardia lamblia tá certo, Giardia intestinale ok, Giardia duodenale ok, Giardia canis, se for no cão, beleza, também está certo, beleza? Então olha só, esse parasita, diferente de outros, diferente lá da aula de Ascaris, por exemplo, que a gente vai falar, ou que a gente falou, que tinha ovo infértil, ovo com L1, L2, L3, verme adulto macho, fêmea. Olha o tanto de morfologia que eu tenho aí. Para Giardia, apenas 2. Pessoal, meus desenhos não são dos melhores, tá? Mas aqui a gente tem uma estrutura que eu vou chamar de trofozoito. Estrutura chamada de trofozoito e aqui uma estrutura chamada de cisto. Então existe apenas essas duas morfologias para Giardia. Não interessa se é Giardia do homem, não interessa se é Giardia do animal, tá bom? Então olha só. Trofozoito, há quem diga que parece um fantasminha, beleza? Quem diz assim, tá? Por incrível que pareça, em quase todas as lâminas que a gente vai visualizar, a lâmina já pronta aqui na faculdade, que a gente vai pro laboratório, a gente vai observar uma característica semelhante a essa de coloração roxa também, tá? E aqui o cisto. O cisto é disparado a forma mais importante que a gente vai encontrar no nosso material fecal na hora do diagnóstico laboratorial. Professor, mas então você está me afirmando que eu não vou encontrar trofozoito nas fezes? Não. Depende do material fecal. Depende do tempo que esse material fecal coletado vai demorar para chegar no laboratório e ser analisado. Pode ser que esse tempo demore, essa estrutura seja destruída aí no transporte, tá ok? Mas por via de regra, no material fecal, o que a gente vai achar? Cisto. E o cisto ele é a forma infectante do parasita. Enquanto o trofozoito é a forma ativa do parasita. O que quer dizer infectante? O que quer dizer ativa? Infectante é a morfologia que eu terei contato numa água ou num alimento contaminado ou oral fecal e muito provável eu vou desenvolver a doença. Infectante, ativa, ativa, a partir do momento em que eu tive contato com a estrutura morfológica infectante, essa estrutura vai passar pelo meu trato gastrointestinal e lá no intestino ela vai liberar o trofozoito, que é a forma ativa. Então, os sinais e sintomas vão aparecer no meu paciente a partir da ação dessa estrutura morfológica, que a gente chama de trofozoito. Beleza? Então, olha só. Vamos pensar na infecção. A gente até já começou a comentar. Como é que eu vou adquirir giardíase? Água, alimento ou contato oral fecal. Água contaminada, alimento contaminado ou contato oral fecal. Desta maneira, você terá acesso à parasitose, tá? E aí aqui a ação parasita hospedeiro vai depender bastante de como você está, de como o seu organismo vai responder em relação à ação desse parasita. E aí? Como é que está o seu sistema imunológico? Como é que está o seu sistema de defesa em relação a esse parasita? Vai ter pessoas que vai ter sinais e sintomas bastante característicos, vai ter pessoas que vai ser totalmente assintomática, tá bom? Então, olha só, água, alimento, contaminado ou contato oral fecal. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso numa sala de aula. O ciclo é monoxeno. O que quer dizer isso mesmo? Monoxeno, um hospedeiro. Então, esse hospedeiro sou eu, esse hospedeiro é você, esse hospedeiro é o seu cãozinho, que está lá na garagem da sua casa agora, tá? Um outro detalhe, para uma atenção especial aos insetos. Por quê? Os insetos não são hospedeiros intermediários, porém, eles podem ser transporte. Imagina um inseto que foi lá no material fecal, pousou no material fecal e daqui a pouco pousou lá no seu alimento, lá na sua salada cozida e você mandou essa salada para dentro. Muito provável você vai ter essa parasitose. Beleza? Pessoal, olha só. Vamos pensar no ciclo.
Pessoal, olha só, a gente vai finalizar o vídeo aqui em 5 minutinhos, porque a gente vai ter que mudar de sala, tá? E a gente já volta, tá bom? Depois só pausa. Pessoal, resolvemos, a gente vai terminar a aula aqui mesmo, tá? Desculpa aí o transtorno, né? Porque a gente está se organizando aqui e aí, tá? Mas enfim, vamos lá. Ciclo, monoxeno, apenas um hospedeiro. Eu tenho como intermediário não, um hospedeiro de transporte aqui que poderia trazer o parasita lá do material fecal e levar para o seu alimento um inseto, por exemplo, tá? Imagine então uma água contaminada, muito provável essa água contaminada tá com cisto. Você vai se alimentar, vai tomar essa água, à medida que esse cisto chegar ao seu intestino, lá no intestino delgado, ele libera aqui, um cisto libera um trofozoito, beleza? Lá no intestino delgado, começa a sofrer o que a gente chama de reprodução assexuada, ausência de sexo. Aqui eu não tenho dimorfismo sexual, macho e fêmea, então não tenho por que ter relação sexual. Então é uma reprodução assexuada. Ou, se vocês preferirem, podem chamar de divisão binária. Binária sempre múltiplo de 2. Então olha só, entrou como cisto lá na água contaminada, lá no intestino delgado, liberou o trofozoito. Esse trofozoito no intestino delgado se multiplica, que depois se multiplica de novo. Então, 1 que virou 2, que virou 4, virou 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e tá bom, né? Já imaginou 2048 trofozoitos aqui no intestino delgado? Imaginem vocês aqui um fragmento do intestino. E aí eu tenho 2048 trofozoitos lá. Imagine que esses desenhos que eu esteja fazendo aqui sejam os trofozoitos. Então, olha só. Sabe a estrutura lá, a gordura nas fezes? É exatamente pela ação dos trofozoitos. A quantidade de trofozoito no material lá impregnado ou grudado por sucção na parede do intestino delgado. Tá? Então, olha só. Aqui, vamos imaginar que você está comendo alguma coisa, do jeito que você está comendo, está saindo aqui no material fecal. Do jeito que você está se alimentando, está saindo aqui no material fecal. Quando eu digo está saindo no material fecal, não quer dizer que você está comendo milho e está saindo o grão de milho inteiro lá no material fecal. Não é isso que eu quero dizer. Isso aí pode acontecer, beleza. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que você deveria absorver do alimento que você está se alimentando, você não está absorvendo. E aí você vai ter um odor característico nas fezes. Você vai ter gordura nas fezes. Essa síndrome, a gente chama de síndrome de má absorção. Síndrome de má absorção. Beleza? Então esse é o meu... E aqui, saiu do intestino, vai alcançar cólon. No cólon, trofozoito insista novamente para ser liberado no material fecal. Beleza? Então esse é o ciclo aqui da giardíase. Sinais e sintomas, a gente já falou. Dor abdominal, a criança lá tinha. Diarreia com esteatorreia, a criança tinha. Perda de peso e desnutrição, eu não cheguei a comentar. Mas como? Se você não está absorvendo nada, a possibilidade de ter perda de peso e desnutrição ela é altíssima e tem que ser levada em consideração, sim. Diagnóstico, e aí? Só pela história dá para saber que ela está com giardíase, sim ou não? Dá para suspeitar. Dizer que ela está com giardíase só com exame parasitológico de fezes, tá bom? Então, olha só, o exame parasitológico de fezes, se eu tiver que escolher uma técnica, para giardia, suspeitando de giardia, eu iria em Faust, que é uma técnica que usa flutuação por centrifugação, a gente falou disso, que usa sulfato de zinco a 33%, troca por densidade, lembra da gente falar isso? Profilaxia, evitar todas as formas de infecção. Água contaminada, alimento contaminado, contato oral fecal. E para os animais existe vacina. Vacina não é tratamento, vacina é profilaxia. Então eu vou tomar a vacina, vou aplicar a vacina no meu animal antes dele ter a doença. Tá? Então isso é uma medida profilática sim para a giardia. Tratamento, metronidazol. Então, o metronidazol aí acaba sendo o melhor medicamento que a gente tem no mercado, tá bom? Eu tenho que respeitar peso, tenho que respeitar a idade e tenho que respeitar a quantidade de miligrama que vai ser introduzida no seu organismo,
tá? Para que você não saia de uma concentração farmacológica, onde você espera efeitos farmacológicos, e você passa para uma concentração tóxica, onde você passa para efeitos toxicológicos. Daqui a pouco você vai ter uma intoxicação medicamentosa porque tomou metronidazol demais. Uma outra dica em relação à profilaxia, se é criança, não manda sua criança para a creche, tá? Evite. Se é cão que está com giardia, não vai passear com o seu cão no parque, tá? Não vai deixar sua criança brincando com o seu cão, não vai deixar o seu cão brincando com a sua criança. Pessoal, a maneira que você zela do seu animal na sua casa, para mim, pouco importa. Vocês sabem que eu digo isso sempre. Agora, eu quero que vocês tenham ciência de que, da mesma maneira que eu posso levar doença para o meu animal, e isso existe, o meu animal também pode trazer doença para mim. Então, leve isso em consideração quando você for ter tratamento especial ou na educação que você tem com os seus animais, tá bom? Então, pessoal, olha só. Essa é a nossa aula de hoje. Eu imagino aí que tenha sanado as dúvidas de vocês. Muito provável vocês tenham acesso aí ao material em PDF também, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço.